Como tratar e curar michoma? Michoma é um raro tumor benigno do tecido mole composta de fibroblastos incorporado em abundante estroma miçoide. Michomas ter uma consistência gelatinosa, assemelhando-se ao cordão umbilical fetal. Eles podem ser derivados de células de fibroblastos modificados. Às vezes, os tumores malignos podem sofrer degeneração miçoide, tornando difícil de distinguir de michomas em uma ressonância magnética. Em outras palavras, os tumores malignos miçoides podem ter uma aparência semelhante à de um michoma em uma ressonância magnética que também é semelhante a um quisto do gânglio. Fibrilação michoma é uma forma de um tumor benigno, que geralmente está localizado no lado superior esquerdo ou do lado direito do coração. Este tumor é normalmente encontrado na parede que divide o coração em duas partes. O nome dado a esta parede é atrial septo. Michoma é um tumor primário do coração não cancerosos, geralmente de forma irregular e gelatinosa na consistência. As pessoas podem sentir falta de ar ou sensação de desmaio, ou eles podem ter febre ou perda de peso. Médicos confirmar o diagnóstico com ecocardiografia. A cirurgia é necessária para remover o michoma. Metade de todos os tumores primários do coração são michomas. 3/4 dos michomas ocorrem no átrio esquerdo, a câmara do coração que recebe o sangue rico em oxigênio dos pulmões. Michomas geralmente se desenvolvem em mulheres, geralmente entre as idades de 40 e 60. Alguns tipos incomuns de michomas funcionar nas famílias. Estes michomas hereditários, parte do complexo de Carney, uma síndrome de vários tumores não cancerosos, geralmente se desenvolvem em homens jovens em seus 20 e poucos anos, e eles podem ocorrer em uma ou mais de qualquer das câmaras do coração. Como um michoma podem bloquear o fluxo de sangue no coração. Um michoma em átrio esquerdo, muitas vezes cresce a partir de uma haste e oscila livremente com o fluxo de sangue. Como balança, o michoma pode mover-se dentro e fora da válvula mitral nas proximidades, que abre a partir do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Este movimento oscilante pode ligar e desligar a válvula de uma e outra vez, de modo que o fluxo de sangue para e começa de forma intermitente. Michomas em átrio esquerdo geralmente crescem a partir de um caule e balançar livremente com o fluxo de sangue, como um teterbal faz. Como eles balançam, eles podem entrar e sair da válvula mitral nas proximidades, a válvula que se abre a partir do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Este movimento oscilante pode ligar e desligar a válvula de uma e outra vez, de modo que o fluxo de sangue para e começa de forma intermitente. Os sintomas de michoma. Quando eles estão, as pessoas com um michoma em átrio esquerdo podem sentir falta de ar ou pode desmaiar. Quando uma pessoa está em pé, a força da gravidade puxa o michoma na abertura da válvula mitral, impedindo que o sangue flua através do coração. Este bloqueio provoca insuficiência cardíaca transitória. Deitada normalmente faz com que o michoma afastar-se da válvula e alivia os sintomas. Pedaços de um michoma ou coágulos de sangue que se formam na superfície do michoma pode romper, tornando-se êmbolos, viajar através da corrente sanguínea para outros órgãos, e bloquear artérias lá. Os sintomas resultantes dependem de qual artéria é bloqueada. Por exemplo, uma artéria bloqueada no cérebro pode resultar num acidente vascular cerebral, e uma artéria bloqueada em um pulmão pode causar dor e tosse com expectoração de sangue. Êmbolos são as complicações mais comuns de michomas. Outros sintomas de michomas incluem a febre, perda de peso, dores articulares, síndrome de Raynaud. Os dedos das mãos e pés tornam-se frio e doloroso quando exposto ao frio, a contagem de glóbulos vermelhos baixa, anemia, a contagem de glóbulos brancos elevada e uma baixa contagem de plaquetas. A anemia pode causar fadiga, fraqueza e palidez. A baixa contagem de plaquetas pode causar problemas com a coagulação do sangue.
Quais são as causas de michoma? Michoma, como indicado, é um tumor presente perto do coração. Assim, pode afirmar-se como uma michoma cardíaco ou tumor cardíaco. Este tumor é muito raro na ocorrência. A maioria dos michomas que ocorrem estão presentes no lado esquerdo do coração. Estes tumores são geralmente localizados no atrial septo. Esta doença é comumente encontrada em mulheres e mais desta doença é hereditária. Tais tumores que passam para baixo de famílias tendem a causar sintomas em um indivíduo em uma idade muito jovem. Quais são os sintomas de michoma? Alguns dos sintomas de michoma são: falta de ar quando deitado, falta de ar com o sono, dor no peito, tontura, eventos de síncope, taquicardia, cianose nos dedos, tosse, febre, mal-estar, dores nas articulações, inchaço generalizado, perda de peso. Como michoma é diagnosticado? Se michoma é suspeito, em seguida, o médico irá realizar um exame físico detalhado e verificar o coração para quaisquer sons ou sopros anormais. Para além disto, os estudos de imagem podem ser conduzidos para incluir as radiografias de tórax, a tomografia computadorizada de tórax, EKG, Dopplers, angiografia, CBC, ESR. O que são tratamentos para michoma? O método normal de tratamento para michoma é para remover o tumor cirurgicamente. A substituição da válvula mitral pode ser necessária em algumas pessoas. Esta doença tende a recorrer, se todo o tumor não é removido ao mesmo tempo. Michoma não é canceroso, mas se não for tratada adequadamente pode causar embolia ou fazer o tumor maligno. No caso, o tumor se espalha para a parte interior do coração. Em seguida, intervenções cirúrgicas de emergência pode ser necessário para evitar complicações letais. Diagnóstico de michoma. Imagiologia. Michomas são suspeitos com base nos sintomas da pessoa. Com um estetoscópio, os médicos podem ouvir um som, sopro cardíaco, produzida pelo fluxo sanguíneo anormal. O michoma pode bloquear o fluxo sanguíneo para ou a partir do coração. Porque muitos dos sintomas de um michoma pode também ser causada por muitos outros distúrbios. Testes extensos podem ser necessários antes de um diagnóstico é feito. Exames de sangue podem mostrar inflamação, anemia, e um baixo número de plaquetas no sangue. Mas nenhum destes testes é conclusivo. O diagnóstico é confirmado pelo ecocardiograma. Outros procedimentos, incluindo angiografia, tomografia computadorizada, TCE, e ressonância magnética MRI, são por vezes necessárias. Complicações de michoma. Algumas das complicações associadas com michoma são: arritmia, edema pulmonar, metástase, obstrução da válvula mitral, tratamento de michoma, cirurgia. A remoção cirúrgica do michoma geralmente cura da pessoa. Após a cirurgia, o ecocardiograma é feito periodicamente, por cerca de 5 anos para ter certeza que o michoma não se repita. Não há nenhum agente causal conhecido por michoma. Os principais sintomas, se algum, produzido por michoma são genéricos e não específica. Estes incluem a febre, perda de peso, anemia, contagem elevada de glóbulos brancos, WBC, diminuição do número de plaquetas e fenômeno de Raynaud. A maioria dos pacientes com michoma são entre 30 a 60 anos de idade. Diagnóstico. O diagnóstico é feito depois de uma suspeita de que um michoma pode estar presente, e geralmente pode ser confirmada por ecocardiograma. Tratamento. A cirurgia é utilizada para remover o tumor. Michomas podem regredir, se não forem completamente removidos. A taxa de sobrevivência para esta operação é excelente. Prognóstico. Remoção bem-sucedida do tumor liberta o paciente da doença.
Êmbolos de um mioma podem sobreviver em outras áreas do corpo. No entanto, não há nenhuma evidência de que o mioma é verdadeiramente metastático, capaz de transferir a doença a partir de uma área para outra, fazendo com que os tumores em outras áreas do corpo. Mioma é um raro tumor benigno do tecido mole composta de fibroblastos incorporado em abundante estroma missoide. Miomas ter uma consistência gelatinosa, assemelhando-se ao cordão umbilical fetal. Eles podem ser derivados de células de fibroblastos modificados. Às vezes, os tumores malignos podem sofrer degeneração missoide, tornando difícil de distinguir de miomas em uma ressonância magnética. Em outras palavras, os tumores malignos missoides podem ter uma aparência semelhante à de um mioma em uma ressonância magnética que também é semelhante a um quisto do gânglio. Mioma é um tumor intracardíaco, encontra-se dentro do coração. 75% de todos os miomas são encontrados no átrio esquerdo, e quase todos os outros miomas são encontrados no átrio direito. É muito raro para um mioma pode ser encontrada em qualquer um dos ventrículos. O tumor tem uma de duas formas gerais, arrodada, massa firme, ou em forma irregular, de massa macia, gelatinosa. Eles estão ligados ao endocárdio, o revestimento interior do coração. As células que compõem o tumor são células fusiformes e são incorporados numa matriz rica em mucopolissacarídeos, um grupo de hidratos de carbono. Miomas podem conter cálcio, que aparece em raios-x. O tumor recebe o seu fornecimento de sangue a partir de capilares que levam sangue do coração para o tumor. Os trombos, coágulos de sangue, pode ser fixado à face exterior do mioma. Existem três principais síndromes ligadas a miomas: eventos embólicos, obstrução do fluxo sanguíneo, e síndromes constitucionais. Os eventos embólicos acontecer quando os fragmentos do tumor, ou o trombos fixado à face exterior do tumor, são libertados e entram na corrente sanguínea. Miomas gelatinosos são mais propensos à embolização de forma mais firme deste tumor. Miomas também podem obstruir o fluxo de sangue no coração, geralmente em uma válvula cardíaca. A válvula mitral é a válvula cardíaca mais comumente afetada. Restrições de fluxo de sangue pode levar à congestão pulmonar e doença valvular cardíaca. Embolização pode levar a consequências graves. Em casos de mioma atrial esquerdo, 40 a 50% dos pacientes experimentam embolização. Êmbolos geralmente acabam no cérebro, rins e extremidades. O terceiro síndrome ligado a miomas são os chamados síndromes constitucionais, sintomas inespecíficos causados pelo mioma.